Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas. Eu sou o Glauco. E eu sou o Júlio. E hoje, o episódio de hoje Pra para você. Pra quem? Você que tem dúvida entre emagrecimento e hormônio. Qual a relação entre esses dois, né, Júlio? E o nosso convidado de hoje, Júlio, quem que é? Opa, nós temos o Dr. Natan Guastali, Glauco. Italiano. Endocrinologista, medicina do esporte. Isso aí. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. A sala Essa dupla nossa. de dois aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, essa dupla de dois. É dupla Glauco e Júlio. Era pra ser Breno e Bruno, mas não foi. Rômulo e Remo, pelo amor de Deus, mãe de Deus. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, por aceitar obrigado. nosso convite. Doutor, fale sobre você. Pessoal de casa, tá nos escutando. Vamos lá, doutor. Boa. Bom, o pessoal já sabe meu nome, né? Natan Guastali. Apesar de morar em Campinas, eu sou de Tupã. Não sei se vocês conhecem. Nós Doutor, nascemos em Tupã. nós somos de Tupã. Então pronto, estamos em casa. Estamos em casa aqui. Não foi nem combinado isso aí. Não foi nem combinado. Pior tá que eu visito o doutor e eu nunca conversamos sobre isso. Você é de Tupã? Tupã, sou de Tupã. Que bom. Que bom, que bom. Olha, eu, não posso, eu ia falar a marca, mas eu não vou falar de amendoim, mas deixa pra lá. O pessoal, Aquela lá, né? o pessoal do Tupã vai saber. Poxa, que mundo pequeno, doutor. Sou de Tupã. Eu me formei em Bragança. E aí faz uns 2 anos, né, que a gente tá aqui. Não, vai fazer 2 anos que a gente tá em Campinas. E eu atuo nessa área aí, de endocrinologia, medicina do esporte, emagrecimento, performance, de tudo um pouquinho aí que envolve a área de saúde, emagrecimento, que é o que a gente trabalha, hein. E o doutor foi pra essa área por quê, doutor? Cara, começou quando era bem novo daí, né, quem vê parece que eu sou muito velho, né, não, mas era mais novo. Mais novo. Lá pelos 17, 16 anos eu sempre fui um atleta, assim, de jogar bola e tal, mas não na linha, sempre fui goleiro. Ixi. E aí gostava de jogar e comecei a engordar durante o colégio. E aí, tipo, tinha uma colega nossa que tava fazendo fisioterapia, aprendendo a aferir pressão, tava a média aí e tal. Aí a pressão deu bem alta, 15/9, 15/10. E aí eu fiquei muito preocupado, meu pai já passava num cardiologista e me levou também. E aí eu entrei na sala e ele falou assim, olha, o seu problema, nem falou nada assim, nem me examinou nada, o seu problema é que você tá gordo. Cara, mas isso entrou na alma. Nossa. Entrou na alma. Eu falei, quer saber? Isso foi no terceiro colegial. Aí no começo, foi bem no começo do ano, então foi lá pra 2009 mais ou menos. Eu falei, não, eu vou emagrecer. Aí eu comecei a fazer dieta, só dieta e jogava bola, normal. Aí eu perdi acho que uns 15 quilos no ano, assim, então eu terminei um ano bem mais magro. E aí já despertou, falou, pô, já aconteceu alguma coisa diferente aqui. Aí eu me interessei pela medicina, fui fazer cursinho e tal. Não levava uma vida tão regrada e saudável na época do cursinho, até porque estudava bastante. Mas na faculdade que começou a vir a paixão pela musculação, academia e treino. E aí eu comecei a estudar, porque na faculdade a gente não tem essa matéria, né? Então eu comprava alguns e-books. Na época não tinha podcast também, pra gente poder consumir os conteúdos. Então eu estudava bastante e aí me interessei muito. Falei, vou acabar a faculdade, vou fazer uma pós em endócrino e medicina do esporte, para poder atuar. Só que assim, no meio da faculdade eu fui emagrecendo mais. Então, eu acho que a gente chegou a casar, eu casei com 78 quilos. Eu tava na época da escola com 110 mais ou menos. Tudo bem que eu tô com 110 hoje, mas não tinha massa muscular e tal. E aí me apaixonei por essa área. Falei, eu quero trabalhar com isso. Comecei a acompanhar fisiculturista e me interessar cada vez mais por essa transformação do corpo, que a gente não fala mais de melhora da composição corporal, a gente fala recomposição corporal, que era o padrão que a gente se via antes, né? Você não via muitas pessoas acima do peso e tal. Então só um resuminho aqui, né? Perfeito, Ótimo. Pô, que legal. Uma Uma passada de pano, uma pincelada. Sabendo que você é de Tupã, meu. Não, Nossa, pelo amor de Deus. daí é Ô, muita doutor, coincidência. e essa questão de emagrecer, e me chama a atenção essa questão de hormônio, né? Uma curiosidade. Hormônio engorda? Então, a galera associa muito. Tudo bem que falar assim, hormônio engorda é um termo muito genérico, né? Qual hormônio? Já começa por aí. Mas eu imagino que seja anabolizante, Com certeza. né? Anabolizante engorda. Ele não engorda, até porque no tecido adiposo, na célula de gordura, ele faz a lipólise, ele quebra a gordura. Efeito intranuclear, tal, mecanismos farmacológicos e tal. O problema é como que a pessoa que faz uso, como que ela tá levando a vida dela? Como que é?
igual a gente fala assim, o hormônio não é pra todo mundo, é pra quem merece o anabolizante. Quem merece. Pra quem merece. Pra quem Essa é boa. boa, hein? Anota essa aí, essa Nossa, é boa como é que é? demais. Como é que é, Quem doutor? Como é que é? merece. Pra quem merece. Como é que é? Anabolizante é pra quem merece. Porque, na verdade, hoje as pessoas fazem, não só do anabolizante, mas do medicamento, uma muleta. Então usa o medicamento pra ter um resultado, só que esquece das outras partes, que é o mais importante, né? Então, uma boa atividade física, uma boa dieta, não digo nem em termos de caloria, assim, mas uma qualidade boa, um bom sono, né? Um bom nível de estresse. Tudo bem que isso aqui, falar controlar nível de estresse é sacanagem, né? É, Quem- diante do cenário que a gente vive... Fala assim, controla o seu nível de estresse. Pô, mas Peraí, como, deixa eu né? apertar um botão. Então, não regula, né? Vou regular. Hoje eu vou ficar estressado. Não, amanhã eu não vou mais. Tem até aquele negócio, a régua, né? Como é que você tá hoje? Não tem como. Mas se a gente for trazer pela... Engordar é ganhar gordura. Se a gente for usar o termo, ganhar gordura. Porque assim, o anabolizante pode fazer ganhar peso? Pode, por retenção, por ganho de massa. Peso, né? Mas não necessariamente gordura. Então, engordar é um termo que não condiz muito com a própria farmacologia do anabolizante, né? Do esteroide anabólico androgênico. Seria esse o termo melhor. Porque falar hormônio é geralzão, né? Já abre É bastante. esteroide anabólico androgênico. E as pessoas, o anabolizante errado também pode... Com certeza. E qual que são os mais usados, assim, doutor? Geralmente. Vamos falar assim, testosterona, que aí Testosterona. existem vários tipos de testosterona, porque a molécula testosterona casadinha com carbonos, né? Ésteres de carbono. Então, tem propionato, enantato, cipionato, mas o que a galera usa geralmente, que faz assim em massa, é do mercado do underground, do mercado paralelo. Então, é enantato, propionato, oxandrolona, estanozolol. Underground por quê, doutor? Que... O underground? Underground. Me lembra até aquele Need Need for Speed Speed Underground. Clássico. Clássico. Esse é um clássico. Esse é um clássico. Underground é tudo que não se vende em farmácia. Tudo que o médico não consegue prescrever. Então, o acesso, às vezes, é mais fácil, né? Porque não precisa de receita. Não vem, é vendido em ampola, é vendido em bujãozinho. Então, um bujãozinho vem 10 ml, por exemplo. Coisa que hoje na farmácia a gente tem a Deposteron, que é uma ampola que vem 200 mg em 2 ml. Ou algumas farmácias conseguem comercializar, que é a Durateston. E é um pouco mais difícil hoje no mercado você encontrar a Durateston, mas tem, e o médico consegue prescrever. Então, fora esses que o médico prescreve, então a galera usa muito do mercado paralelo, né? A gente fala mercado negro, mercado Need for Speed Underground. E aí, ó, o pessoal que toma, né, doutor? Automedicação, pessoal, de novo. Não se Exatamente. automedia, que busque sempre um profissional da área da saúde para fazer a prescrição, né? E consciente, por favor, né? Não, sim. Ô, doutor, e Durateston é a mais usada, assim, que as pessoas utilizam? É a mais usada. Eu acho que a Durateston tem uma história, né? Porque antigamente ela tinha na farmácia e as pessoas compravam sem receita. Então acho que traz até uma afinidade, um carinho, né, pela Durateston. Mas ela é mais difícil de um médico prescrever hoje, porque não é toda farmácia que tem. Então, vários pacientes então que já mais às vezes prescreve Durateston, não necessariamente para performance, mas às vezes um senhor para fazer uma reposição, vai na farmácia, não tem. Então, um probleminha com a fabricante que está aí, parece que o ano que vem ela vai voltar mais assim, normalizada no mercado. Então, hoje que domina ou é Deposteron, que é um éster mais intermediário, ou é aquela, um decilato, que é bem comprido, que é um Nebido, que é aquela a cada 3 meses. Mas para performance a galera não usa essas daí. É mais ou Deposteron, Durateston. E o doutor recebe pacientes, por exemplo, no consultório que fazem uso inadequado, por exemplo, que usam underground, chegam com alguma patologia? Ah, com certeza. O que você... O que a pessoa chega zoado. zoadaço. O que mais chama atenção no usuário de anabolizante é a parte estética. A Então, estética. dificilmente a pessoa vai vir e falar assim, olha, eu vim aqui porque meu colesterol tá alterado, meu fígado tá zoado. Vem porque tá dando muita acne, queda de cabelo, Acne. ou muitas vezes já tem uma outra repercussão, aí já é um pouco mais grave, né? Cardiológica, né? O ventrículo, o coração ficando mais grosso para dentro, então diminuindo o volume do coração. Caramba. Só que aí já tem que fazer exame para saber. Mas o que traz mais é o estético, para homem e para mulher. Queda de cabelo, pele oleosa, acne, alguns homens a ginecomastia, que é o crescimento da glândula mamária. Nas meninas, a voz grossa também, o aumento do clitóris, que são os colaterais. Então, o que traz mais a galera, assim, que tem o perfil do público que quer usar com acompanhamento, tem aquela que já faz uso e quer um segmento, já com mais consciência. Mas o que traz mais são os colaterais ou até o medo de um futuro colateral, por exemplo. Olha, já Um problema hepático, problema cardíaco.
E encontra, doutor? E pega mesmo com um problema hepático? Chega em... Olha, sinceramente, eu peguei pouquíssimos casos, assim. Que a galera que já vem ou usa há pouco tempo ou começou a usar com monitoramento. Então a gente vai fazendo segmento periódico. Exatamente para prevenir. Até tem um Dr. Márcio Bassi, que é o atendo com ele lá na clínica dele. Pô, um cara fantástico, assim, um paizão mesmo. Me ensinou muita coisa, me ensina. Que legal. Ele até fala que o dever do médico não é prescrever o hormônio, é cuidar de quem usa. Porque o acesso é fácil, assim, se for ver pelo mercado paralelo. Então você pega um contato, ou você vai na academia, numa loja, às vezes, suplemento, tem um contato aqui, toma isso aqui, tal. Então a pessoa tem acesso. Mas como ela vai usar, como ela vai ser acompanhada... Ela não tem essa orientação. Aí não, aí é outra história. Aí que mora o perigo, né, doutor? Porque vai tomando sem saber os efeitos. E pode, assim, não sei nem se a minha pergunta é um pouco ignorante, mas pode levar a óbito, doutor? Se tiver um evento tromboembólico, um AVC, pode, com certeza. Um uso inadequado. Geralmente a morte que vem é por causa cardíaca, geralmente. Até atletas que morrem, assim, é por causa morte súbita, uma parada cardíaca. Só que o AVC, assim, daria mais, por exemplo, efeitos sequelas, né? Pra matar, assim, a pessoa. Mas pode, tudo tem o risco, né? O medicamento em si já tem o risco, imagina usado ali de forma inadequada ou abusado, né? Aí... É o que falam, Tem a curiosidade do SARMs, né, doutor? O SARMs, ele é proibido, mas ele tem aquela questão, ele imita um hormônio? A ideia do SARM... Expansão muscular, que ele... Esse trem aí que esse trem, essa parada aí. O SARM, ele é uma sigla, né? Que é modulador seletivo do receptor androgênico. Seria o SARM. Qual que é a ideia do SARM? Ele chegar no receptor androgênico, exercer o efeito anabólico sem os efeitos colaterais androgênicos, então de queda de cabelo, de acne. Na teoria, muito legal, seria o medicamento. Mas na prática não funciona desse jeito. Porque, por exemplo, uma menina que vai usar, às vezes tem efeito androgênico. O cara que vai usar, ele diminui a produção dele de testosterona. Porque o SARM ele não é 100%. E outra, não tem fiscalização ainda 100% de fidedigna para ter um produto de qualidade, a Anvisa liberar. Quando tiver, aí seria top. Mas a ideia dele é legal. Tem muita gente que usa, apesar de não estar em farmácia e tal. Mas na prática, às vezes, ele não traz tanta coisa que ele promete, como efeito anabólico, que é o que a galera quer, né? Efeito anabólico. Aí o hormônio em si acaba sendo, nesse termo, custo até benefício melhor, pelo efeito que ele vai trazer. E o SARM é caro, né? O SARM é caro. Não é um produto tão barato, né? Ô, doutor, e assim, e tem os principais erros por exemplo, de quem usa anabolizantes, os maiores erros, assim? Os maiores erros, achar que aumentar a dose vai ter mais resposta. Inclusive, um grande autor brasileiro, Dr. Lucas Caseri, tem livro dele e tal. O André Rizzuti também, que são assim, grandes referências. Ele traz até uma curva. Então, a curva de dose e resposta, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai subindo e ela vai estabilizando. Ou seja, essa curva aqui é do aumento da dose. Essa de baixo. A daqui é da resposta. Então você vai aumentando a dose e a resposta fica aqui, ó. Só que a curva dose-resposta é para efeito anabólico. Para efeito colateral, já é assim. Aumenta a dose, aumenta o colateral. Então esse é um erro. Achar que aumentar vai trazer... Aumentar a dose vai trazer um resultado. Outro erro, não acompanhar com exames. É um problema também. Tipo, a galera vai usando, não vai dar nada. Uma hora a conta chega. É o que o pessoal, o termo que a galera usa, né? Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, uma hora a conta chega. Quando ela vai chegar, existem inúmeras variáveis, né? Mas isso é um problema também, não fazer com monitoramento. Que aí então, aumenta a dose, não faz monitoramento. E também tem a questão da procedência do que você está usando, né? Porque como se trata do mercado underground, você não sabe a origem, onde foi fabricado. Exatamente. Tanto injetável quanto comprimido. Você pode estar tomando farinha ou estar injetando óleo, por exemplo. Caramba. É um mercado não fiscalizado, né? Então a gente não tem... E vai por essa indicação mesmo, né? Tô tomando, vai aqui, ó, toma isso aqui. Exato. Vai de orelhada, né? Toma isso aqui, vai ser legal. Inclusive, recentemente, assim, eu recebi uma questão de uma... Não era minha paciente, mas ela... Tava ali junto, eu falei assim, eu quero emagrecer. Ela tava acima do peso, ela era obesa. O cara da academia lá falou que era tomar oxandrolona pra eu vou secar. Isso, Então você vê, é uma orientação muito errada.
O oxandrolona não é pra isso. Existem medicamentos. Vou secar. Vou secar. Vai. Sabe uma droga boa pra secar? Toalha. Não é nem droga, né? Excelente, pô. Secar a toalha. Fantástico. Muito bom. Então você percebe a concepção muito errada. Assim. Não, e ainda se pegar o estilo de vida, se não tiver acompanhamento, e ainda tá regado com um álcoolzinho, né? Vai mudar. Aí você acaba com a vida. Porque aí mistura mesmo, né, doutor? Porque assim, ó, até acredito que seja a dúvida de muita gente. Se faz uso de anabolizante e o álcool, combina? Não combina. Não combina, né? Até porque o álcool, no tecido adiposo, ele aumenta a lipogênese. Faz acumular gordura. E você já supõe, pô, quem tá usando anabolizante é o cara que tá treinando, pra fazer uma dieta pra ficar com um shape legal. Pô, aí então você já vê que não condiz. Porque se o álcool aumenta a gordura, o cara consome o álcool, você vê que começa a conflitar. Então tem que definir um caminho. Pô, qual que eu quero seguir? A galera sempre pergunta no consultório. E o álcool? E o álcool? E o álcool? Eu não proíbo ninguém de beber. Até porque vai dar consciência de cada um e pra onde você quer chegar. Mas eu falo, cara, se der, não beba. Não beba. Evite o álcool. Porque é uma caloria vazia, você não consegue metabolizar e utilizar diferente de um carboidrato, você queima. O álcool não, a não ser que a gente tivesse motor a combustão. Aí, beleza. Um Soflex ali, pá. Toma aqui, toma ali, beleza. Tô queimando, sai correndo igual um louco. Mas não, né? Então o álcool aumenta. Aí se for separar tipo de bebida, tem bebida que é mais calórica, tem bebida que vamos supor, né? O vinho, até o costume dos italianos, o cara bebia um cálicezinho, coisa mínima. Não é abuso de álcool, né? Porque fala que faz bem pro coração, tomar uma efeito taça. antioxidante. O cara quer tomar uma garrafa por dia, né? Tem um pessoal que compra taça que imita garrafa. Você já viu? Você conhece gente assim? Conheço. Pergunta assim, eu tomo uma taça de vinho. Eu conheço gente que compra garrafa. Que taça é essa especial? É barril, né? Não, é a taça. É a taça. Que isso? Então tem tudo a ver, doutor, emagrecimento com os hormônios. Tem. Porque assim, é um processo, né? A pessoa que ela tá sendo obeso, ela quer emagrecer. Depois que ela emagreceu, ela quer ganhar massa. Então ela transita pelo emagrecimento e hipertrofia ao longo da vida. Às vezes ela muda o objetivo, em fases, né? Um atleta de fisiculturismo é assim. Tem momento que ele vai engordar, que é o bulk, né? Proposital para ganhar massa muscular. E tem momento que ele vai secar, vai definir. Mas claro, o atleta é outra história. Mas o público recreativo comum, então ele vai transitar, emagrecer e ganhar massa. Emagrecer e ganhar massa. Que coisa, né? O anabolizante. Nós temos um pai que foi fisiculturista. Doutor. Sério? Foi. Comeu ele é tupaense? Tupaense, conhecido como Bidu. Imagina que o cara seja um monstro. Não, ele é grande. Ele era grande. Famoso Bidu. O valor Bidu. E o pessoal falava que tinha que comer, era arroz, feijão, um prato gigante e malhava bastante. É isso aí. Essa é a malha. É isso aí. E ele tem 77 anos hoje e não tem uma dor articular. E 8 horas por dia de sono. Não, você pega, por exemplo, o Go Arnold, o cara é referência, assim, e tá lá, saudável e tal. Então depende muito, né? Como a pessoa leva a vida, é que essa geração nova é outra história, é outra cabeça. Acesso também a produtos que não são alimentos, né? De alta caloria, alto índice glicêmico, industrializados. Bem cheio de processado. Sedentarismo. Porque pro médico, acho que deve ser uma situação muito complicada, né, doutor? Porque todo dia chega um paciente para você falando, doutor, eu quero uma solução, quero emagrecer rápido. Como a gente sempre fala, não existe uma cápsula que eu tome. Você quer inventar Seria isso bom. aí, a gente sempre fala, vai ficar... Vai voltar na toalha. Trilhardário uma coisa dessa, não tem como. E é uma dificuldade porque a mudança comportamental nesses últimos 3 anos, vamos falar, pandêmico, nossa, isso aí foi... dificulta cada vez mais o médico ali, ou as pessoas não procurando orientação, ou procurando mais orientação. Você nota que isso mudou, doutor, nesse tempo? Depois da pandemia? Aumentou mais as pessoas querendo se cuidar, com emagrecer, certeza. mais saudável, mas tendo a consciência que é um processo, não é tão rápido emagrecer? Olha, vamos falar assim que o público é muito mesclado, assim. Tá. Mas isso aqui é categórico. A pandemia mudou a vida de todo mundo. Mudou. Assim, a grande maioria para pior. Que ganhou muito peso. Sim. Galera que às vezes tinha uma rotina saudável. Mais home office. Home office, comia mais. Desenvolveu compulsão alimentar, transtornos alimentares. Ou ansiedade ou depressão. A pandemia, cara, trouxe um balanço emocional muito grande. Que teve grande repercussão na questão do peso. No entanto que pedidos de iFood, na época da pandemia... Nossa senhora.
né, no estouro, assim, absurdo. E a gente tira lição comigo e também com a minha esposa. Não vou falar que só os outros, não. A gente também. Sim. Cara, pedia direto. Então a gente chegou a passar por um períodozinho assim de compulsão alimentar, sabe? De pedir todo É dia. rápido, né, doutor? Rápido, muito fácil e gostoso, né? E você começa a entrar num vício assim que você nem se dá conta. Aí a hora que você dá conta, você pega lá na fatura do cartão, você vê. Você vai ver a conta. Pô, pai, gastou 2 pau de comida e fácil, né? É muito rápido, é fácil. Muito rápido. E eu noto que cresceu muito hamburguerias. É verdade. Deliveries, né? Deliveries em Deliveries. É. diversos produtos. Pode falar. Não disso aí, o doutor falou uma coisa interessante. Acho que um desafio grande, né, assim, é um desafio muito grande mesmo, é essa questão da ansiedade com a depressão. É. E a pessoa querendo algo rápido para ela, para a parte social dela. Como é que uma pessoa dessa, com ansiedade e depressão, doutor, tem adesão ao tratamento ou... Esse é o típico paciente que você tem que trabalhar o tratamento dele em cima dessa fisiopatologia, pode dizer assim, neurotransmissores. Então, o cara depressivo, ansioso, ou ele precisa de noradrenalina, ou de dopamina, ou de serotonina, ou de um glutamato, que é o que os ansiolíticos fazem, né? É assim como eles atuam. Ou inibindo a recaptação, ou estimulando alguns pontos aí, com os medicamentos um pouco mais modernos agora que a gente tem, né? Uhum. E esse cara tem que ser trabalhado. E claro, se tiver junto uma psicoterapia, aí o tratamento fica melhor. Para tentar desmamar ele do uso desses... Porque assim, não adianta ele só tomar o medicamento, ele tem que trabalhar a mente dele também. Porque o comportamento compulsivo é uma coisa induzida, né? Parece que é incontrolável, assim. Mas aí, por exemplo, se entrasse com tratamento com hormônio, não daria para fazer com uma pessoa assim. Ou... Mas já supõe que se essa pessoa que seja ansiosa, ela tá acima do peso obeso. Aí o hormônio, pensando no anabolizante, aí, cara, não faz muito sentido. A não ser que a gente detecte uma deficiência hormonal. Aí, beleza. Porque, por exemplo, talvez a pessoa fale assim, eu quero emagrecer agora. Nossa, doutor, eu quero tomar o hormônio. Não vai adiantar, não. O que existe é... O anabolizante, por exemplo, né? Vamos dizer. Tem uma síndrome que chama MOSH. MOSH. M-O-S-H. Que é o hipogonadismo masculino induzido pela obesidade. MOSH. Como é que é isso? Fala de novo, esse trava-língua, meu Deus. Como é que é MOSH? Ô, Deus do céu, que trava-língua. É o trava-língua. Como é que é, doutor? É o hipogonadismo masculino secundário à obesidade. Ou induzido pela obesidade. Rapaz. Então, assim, o que acontece? Olha que loucura. Aí, no caso, é do homem, né? Mas da mulher não dá pra trazer pra essa área porque a mulher tem uma produção hormonal diferente. Mas, basicamente, é o seguinte. O homem vai ganhando gordura. A gordura tem uma enzima chamada aromatase. O que ela faz? Ela pega a testosterona do homem e transforma em estradiol, hormônio feminino. Uhum. O homem tem hormônio feminino, normal, todo mundo tem. O problema é que começa a gerar um excesso desse hormônio. E aí ele vai lá na hipófise, a glândulazinha no meio do nosso cérebro, e começa a falar assim, pô, já tem hormônio aqui, para de fazer. Só que a hora que vai parar de fazer a testosterona, que é a maior quantidade do homem. Então começa a cair a produção de testosterona e começa a aumentar o estradiol, porque está convertendo mais. Uhum. E aí vira um ciclo. Diminui testosterona, aumenta estradiol. Diminui. Aí o corpo do homem vai começando a ficar um corpo mais ginecoide, mais feminino. Uhum. Começa a criar mama, que fica aquele barrigão, mama, quadril, começa a ganhar quadril. E a hora que você vai ver lá a testosterona do homem, tá lá 250, 200. Tá baixíssimo. Baixíssima. Aí é secundária a obesidade. Alguns casos pode se considerar entrar com hormônio não para performance, essas coisas, mas sim para repor ou trazê-la para normalidade até essa pessoa emagrecer. A hora que ela emagrece, diminui a gordura e tende a voltar à produção. Então, o hipogonadismo geralmente transitório, ou seja, uma baixa produção de testosterona transitória. Enquanto estiver obeso, você está hipogonádico. Basicamente isso. E na mulher, como é que efeito que dá o... Na mulher, que a mulher tem várias fontes de produção de testosterona. Então tem a fonte ovariana, suprarrenal, tem a fonte de conversão periférica. É 25% de um, 25% do outro, 50% do outro. Então a mulher já não sofreria tanto com essa parte. Quanto o homem. Mas a mulher pode ter um hiperestrogenismo, né? Ter mais estrogênio. Então ficar com aquele corpo mama volumoso, quadrilzão, bastante perna, muita celulite. Que a gente fala que é predominância estrogênica. É o padrão da mulher. Predominância estrogênica. Tem muito estradiol, tem muito. Também, é a mesma ideia. Só que não leva a baixa produção de testosterona, porque na mulher tem outras fontes. E os métodos que a gente tem para dosar na mulher é um pouquinho diferente do homem. Não é fiel assim igual do homem. Abaixo de 100 testosterona, esses métodos que a gente vê, que é o ECLIA,
eletroquimiluminescência não é tão preciso para mulher. Pode variar até 40%. Pô, é bastante coisa, né? Poxa, é muito. Ô, doutor, e aí, pegando esse gancho, atividade física, e aí você estava falando dos medicamentos controlados versus medicamentos controlados, que a gente estava até conversando sobre isso. Aham, E aí, aham. como que a gente vê essa tem relação? Como é que é essa relação da atividade física com o medicamento A controlado? gente pode dizer assim que a atividade física é um remédio natural. 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 É um ansiolítico natural. Porque Ansiolítico natural. a Boa, pessoa que doutor. treina esse exercício aeróbico de resistência com musculação libera vários neurotransmissores. Dopamina, noradrenalina, um pouquinho de serotonina, endorfina, que é aquele hormônio do prazer e tal. Sim. Então, na pessoa que tem uma rotina de treino, mas é visível. Tipo assim, você tá com fome e você vai fazer uma atividade física, você diminui um pouco a fome durante o treino. Pô, você já sentiu que tem efeito anorexígeno, a atividade física. Então, a gente tem muita relação, porque o mecanismo, basicamente, de liberação de neurotransmissor com a atividade física é quase igual ao remédio. É quase igual. Quase igual. Não dá pra falar que é igual, porque o medicamento tem liberação. E é liberação controlada, muitas vezes liberação lenta. Trabalha em áreas, assim, pontos diferentes, né, para ir aumentar esse neurotransmissor, mas, assim, em termos de, vamos falar assim, um tratamento barato para uma ansiedade, é uma atividade física. E barato mesmo, você sair andando na rua, correndo aí, não gasta nada, né? Não gasta nada. Põe um tenão aí, tchau. Doutor, uma curiosidade. Por exemplo, fazer exercício em jejum ajuda a emagrecer? Aeróbio em jejum? Aeróbio em jejum? Esse é um tema que traz muita conversa, né? Porque assim, a estratégia do aeróbio em jejum é muito utilizada em atletas. Aeróbio em jejum chama. Aeróbio em jejum. Aeróbio O famoso AEJ. AEJ. Aeróbio em Legal. jejum. Legal. Doutor, interessante esse mosh, né? Síndrome MOSH. Puxa, doideira, não sabia desse trem aí não, né? Como disse. É novo, E doutor, essa questão de, por exemplo, comecei a usar Durateston. Estou inchado. Incha mesmo? Ou qualquer outro tipo de hormônio, a pessoa tem essa sensação de estar mais retido. Retenção. Retenção de líquido. Acontece. Um dos efeitos colaterais do hormônio é a aromatização. Então, a testosterona virando estradiol. O estradiol ele consegue atuar em... A testosterona também. Lá nos túbulos renais, fazendo um pouquinho mais de retenção de sódio. Mas o que conta mais? É a dieta. A dieta vai contar mais. Então, por exemplo, o cara tá atolado de carboidrato. Então tá dando pico de insulina. A insulina consegue reter esse sódio. E muitas vezes a pessoa já come alimentos que tem muito sódio. Então, por exemplo, muito hambúrguer, pizza, alimentos que tem bastante sódio. Presunto também tem, né? Presunto pra também caramba, peito de peru. Peito de peru que todo mundo Nossa, toma. todo mundo acha que coloca, né? Não, vou colocar na dieta. Quando não tem um acompanhamento. Assim, tem bastante proteína, mas tem que tomar um pouco de cuidado para você não extrapolar a quantidade de sódio do dia. Mas então a pessoa pode ficar retida com a Durateston ou sem ela também, né? Se ela tiver uma dieta muito ruim. Agora, se ela juntar os dois, numa dieta ruim, o cara já não faz muito aeróbico, que tende a dar uma desinchada assim, aí ele vai ficar muito retido, fica inchado mesmo. Tipo, rosto redondo, pesado, roupa apertada. Mas não é aquele shape bonito, estético. O cara é retidão. Como é que é o termo? Roliço? Roliço. Fica roliço. Igual né? a perna muito marcada, meia apertando, marcando mesmo. Então o cara tá inchado. Então ele tem que tomar cuidado, né? Que é o que a gente fala, né? O hormônio é pra quem merece, não é pra todo mundo. Porque aí os caras começam a usar a rodo aí, não segue uma dieta, acha que o hormônio vai fazer milagre. Não é bem assim, né? Ô doutor, e aí você tem que ter essa conversa com os pacientes. Tem que jogar aberto. Pra segurar um pouco a expectativa, né? Porque a expectativa é a mãe da frustração. Aí Exatamente. ele tá com aquela expectativa... Não, os caras... Tem muita gente que chega e fala assim, quantos quilos que eu vou ganhar com esse ciclo? Pô, mas aí fazer em número... Trazer ciência exata pra ciência biológica aí é difícil, né? Não dá pra saber. Igual falar assim, você vai ganhar quantos do quê? De peso? De músculo? Tem água também, né? Então não tem como a gente estimar, porque cada um vai trazer um treino diferente, vai trazer um desempenho diferente, vai seguir uma dieta. Às vezes o cara chega com uma expectativa altíssima. Nossa, porque eu vou fazer a dieta? Semana que vem o cara sai do consultório, já lá come hambúrguer, pizza. Ai, nossa, errei. Aí o cara erra a semana inteira, né? E vai errando, semana a semana. Aí nunca consegue construir um corpo legal. E dentro se sabota muito, né? Se auto-sabota. E doutor, você falou da insulina. A insulina, ela em alta, ela pode atrapalhar o emagrecimento? Sem dúvida. A insulina alta, ela vai estimular o corpo a guardar gordura, dificulta o corpo a quebrar gordura,
lá no túbulo renal faz guardar sódio, então a pessoa fica mais pesada. E tudo bem que ela é um hormônio anabólico. Ela é anabólica. A insulina, inclusive, tem atletas que utilizam a insulina exógena, insulina mesmo de diabético, em fase de competição, porque ela é anabólica. Mas, assim, para quem quer emagrecer, ficar com uma insulina alta não é legal, porque tende a sinalizar seu corpo a manter esse estoque de gordura. É como se você tivesse alimentado toda hora, né? Quando a gente come, a gente libera insulina para poder fazer estoque de energia. O corpo é perfeito, ele vai pensar, pô, você está comendo, vamos guardar um pouquinho, porque caso você fique sem fome, aliás, você fique com fome, fique sem comer, a gente precisa ter uma reserva. Isso, né, se fosse na época, antigamente, pessoas que andavam no deserto, pô, perfeito. Mas para hoje, você tem acesso a comida muito fácil, aí a pessoa tá sempre se alimentando, insulina sempre alta, só fica guardando. Nunca gasta, né? Nunca gasta. E precisa gastar, né? Precisa gastar. Matemática, Não, e tem aquele, né? Tô fazendo tudo e não tô emagrecendo, doutor. E aí? Que tudo que tá fazendo, né? Aí joga essa já. Que tudo. tudo. Que você tá fazendo? Não é fazendo possível. peso não muda. Eu tô seguindo tudo certinho, doutor, mas está mesmo seguindo. Igual o peso não é um bom... A galera... É que é fácil, né? Você ter uma balança em casa. Mas o peso não é um bom parâmetro, né? Ele frustra muito. Igual, essa semana passada, retrasada, o paciente falou, mas o meu peso tá igual. Aí fizemos uma bioimpedância, que a gente tem lá no consultório. Então vai analisar a gordura, massa muscular. Pô, tinha ganhado 3 kg de massa muscular e perdido 2 de gordura. E o peso ficou mais ou menos igual. Pô, você tá mais magro, mas você tá o mesmo peso. Então, assim, a gente se pesar muito, e varia muito, né? Com o grau de hidratação, que você comeu, vamos supor, pesa em jejum, né? De manhã. Pô, você comeu mais à noite, um dia anterior, você vai estar mais pesado de manhã. Não é que você engordou de um dia pro outro. Você tem um pouco mais de água, tem um pouco mais de comida. Normal isso daí, né? Você vê como que o emagrecimento e a questão hormonal tá totalmente ligada, não é só... Totalmente. Tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse acompanhamento médico, não tem jeito, né, doutor? Não tem jeito. É um processo muito complexo. Ô, doutor, e aproveitando, já que a gente está falando de insulina, aquele medicamento para diabetes que saiu agora é o Tirzepatida. Tirzepatida. Tá pra sair, né? Ou não? Nos Estados Unidos já tem. Já tem, né? Lá. Chama comercialmente Mounjaro. Mounjaro. Assim como a gente encontra, por exemplo, o semaglutida, o Ozempic, a Saxenda, né, que seria a liraglutida, é nome comercial e princípio ativo. Então a tirzepatida é o princípio ativo, o nome comercial é o Mounjaro. Esse daí é mais ou menos o Ozempic mais um outro hormônio gastrointestinal, que o Ozempic ele é um análogo do hormônio que a gente já produz. Só que a gente produz ele é destruído muito rápido. Então eles criaram uma modificado, né? Seria como fosse algo bioidêntico, né? Muito parecido com o nosso, só que dura mais tempo. Aí a tirzepatida é a semaglutida mais o GIP, que é o peptídeo gastrointestinal. Ele é 2 em 1, ele é um dual, a gente pode dizer assim. Esse daí tem efeitos de perda de peso assim a nível de bariátrica. Com a dose mais alta, a caneta mais alta. É absurdo, assim. Vai vir no Brasil, a previsão é chegar até metade do ano que vem. Mas o preço também vai vir lá. Mas aí, isso o pessoal não abusa muito, porque nem o Ozempic. Não tá tendo Abusa. abuso disso. Sem receita. Esse é o problema desses medicamentos que, assim, tem uma segurança cardiovascular? Tem. No entanto, que ele é usado para doenças crônicas, como o próprio diabetes. Mas a galera começa a abusar, né? Compra a canetinha e usa de qualquer jeito, faz num progride dose. Às vezes tem muito colateral e não armazena direito. Todo medicamento precisa de orientação. Por ser um acesso fácil, não é que todo mundo consegue comprar porque ele é caro, mas ele é acesso fácil. É um problema você ter esses medicamentos sem ter um controle. Tinha que ter, vender com receita, né? Vai pela automedicação. Exatamente. Porque minha amiga usou, eu fui usar igual, passou mal. E acontece muitas coisas. Eu já vi gente na internet, eu apliquei 2 vezes, 3 vezes no dia, ou aplico 1 vez por semana. Aí a galera faz o vira médico dele mesmo. Vira médico dele mesmo. Médico das redes sociais. Qual o problema? Às vezes chega o paciente, aí quando a gente propõe, às vezes, o tratamento com o Ozempic, ele fala, já usei e não deu certo. Às vezes usou tudo errado, né? E aí tira o mérito do medicamento. Porque ele é excelente, esse medicamento. Quando bem indicado, é excelente. A gente fala, ele tem ação sistêmica. Então ele age dos pés à cabeça. Assim, coração, pâncreas, fígado, músculo, cérebro, tecido adiposo. Tem uma ação completa. Que ele é um análogo, ele é tipo o glucagon. A gente falou da insulina. O glucagon faz totalmente o contrário da insulina.
Então ele quebra a gordura, aumenta a glicemia em jejum enquanto a insulina baixa. Uhum. Porque ele é hormônio como se fosse o hormônio do estresse também. O hormônio que você fique em estado não alimentado, é ele que você fica liberando. Então ele está sinalizando. Então ele é o hormônio que faz você usar a sua reserva. A insulina é o hormônio que faz você criar a sua reserva. É o contrário. Nossa, então a pessoa que, vamos supor, comprou, vou usar sem orientação médica, uma automedicação, pagou caro, que não, né? E aí fez tudo errado. Desperdiça o medicamento. Aí desperdiçou o medicamento e ainda fala mal. E ainda fala mal, e depois o efeito colateral. Não tem efeito colateral ou existe um efeito? Tem um efeito. Tem. Especialmente os efeitos gastrointestinais. É o que o Ozempic traz mais. Então, náusea, diarreia, desconforto abdominal, pouco de azia, empachamento. São colaterais assim. Esses são efeitos colaterais. Vamos falar assim, o mais comum é náusea. O mais comum. Então, galera que toma Ozempic de forma abusiva passa muito mal com náusea ou vômitos. Aí muitas vezes emagrece porque nem come, né? Só fica vomitando. Aí a gente pode até ir um pouco mais longe. Vômitos recorrentes, desidratação, ter que ir pro pronto-socorro, tomar soro na veia. Então assim, parece que é um medicamento. É porque é tranquilo Salvador fazer festa com ele, mas pô, tem que tomar muito cuidado. Não, e tomar bastante depois também. Regar um pouquinho de álcool. Né? Também. Que é o que a gente tava falando, tô até aproveitando. Desculpa te cortar, doutor. Até aproveitando, né? Que hoje é um remédio para dormir, um para acordar, né? É verdade. Aí acrescenta um controlado aí para combater a ansiedade, né? Vamos fazer um coquetelzinho, isso. né? Rega tudo com gin, fumaça VAP. É isso aí. Não é verdade? E pronto. E aí cria o quê? Uma nova geração, doutor, totalmente farmacodependente. Farmacodependente. Faz uma reposição hormonal e depois só alguma coisa com base de cafeína, né? E quer ter um shape legal e longevidade. Aí não fica complicado, né? Não vai ter jeito. Ou seja, não tá tendo longevidade. Alguma coisa errada não está certa. Alguma coisa errada não está certa, doutor. Ótimo. E aí, vendo esse cenário, dessa doideira toda, como que... Doutor, segue algumas dicas? Como é que é a sua orientação para o paciente seguir, doutor? Como que você vai orientando diante de tudo isso? Como que é a sua conduta? Por isso que a consulta lá é 1 hora, pelo menos. Porque tem que esclarecer tudo. Colocar todos os pontos. Eu até pergunto, você tem nutricionista? Segue algum plano? Faz atividade física? São perguntas chaves. Porque se já não faz ali, você já descobriu. Tem 2 erros principais. Não faz dieta e não faz atividade física. Aí já começa... Pronto, já tá errando. Uhum. A questão também, como tá o sono, o intestino. Porque são coisas que ao longo da vida tem efeito crônico, né? Sono ruim, efeito crônico. Vai aumentando o cortisol, aumenta a fome, aumenta o acúmulo de gordura, né? Você vai tendo uma mudança de padrão. Então a gente tem que jogar muito aberto com o paciente, explicar tudo. O medicamento vai fazer isso, mas se você não fizer a sua parte, você vai gastar dinheiro fora. Ou não vai ter o resultado que você quer. E assim, falar a verdade, o pessoal tá até surpreendendo, porque a galera tá vindo com um resultado muito bom. Até o pessoal fala, mas eu não ia na academia todo dia, agora eu tenho vontade de ir e tal. Eu falei, então o nosso objetivo foi cumprido. Se já tá acontecendo isso. Se já tá acontecendo isso, se você já mudou o seu hábito, ou você colocou novos hábitos, ou tá se mantendo no seu hábito, cara, já é o ponto positivo. Eu acho que, vamos falar assim, o cerne do trabalho é esse. É a gente trazer mudança. Porque a hora que a pessoa já tá fazendo, beleza, ela segue agora sozinha. Ou vai buscar uma evolução maior e tal. Mas eu acho que o principal da consulta é essa, é trazer, colocar na cabeça esses pontos básicos, né? Que é de custo muito baixo. Às vezes fala, o Ozempic é caro, não sei o que é caro, Venvance é caro. Mas será que você precisa deles? Ou você consegue evoluir sem eles? Porque não tem o custo. Né? Não tem custo. Muito baixo. O custo é a mensalidade da academia, né? Beleza. Mas é investimento em saúde, né? Igual falar que dieta custa caro. Caro é o tratamento depois. Exatamente. Vai ser mais caro. Fazer uma bariátrica, o custo para a saúde. Uma bariátrica, né? É uma coisa curiosa, né? Cresceu bastante. Cresceu bastante. Cresceu Hoje bastante. no país está um momento aí... Absurdo. Assim, eu acompanho alguns colegas médicos que falam que a bariátrica ela já está com os dias contados porque está vindo medicamentos que são muito tops nesse sentido. Custo alto também. Sim. Mas assim, a bariátrica, inclusive já atendi pacientes pós-bariátricos obesos já. Aí eu falo, agora você vai tirar o quê do seu intestino? Você tá brincando. Sério? Pós-bariátrica? Tipo assim, fez bariátrica há 15 anos atrás e tá o peso igual, até mais alto do que quando fez bariátrica. A bariátrica é uma opção muito legal. Hoje já tem a cirurgia que fala cirurgia metabólica, né? Que é parte da absorção, melhora da parte glicêmica.
Mas se a pessoa já tem a cabeça fraca, ela se mantém com a cabeça fraca com ou sem bariátrica. Porque é a cabeça, E aí o reganho de peso é muito grande. E aí você não tem como tirar mais, né? Aí você tem que viver na dependência de reposição de vitaminas, sempre acompanhando minerais, B12, vitamina D, zinco, selênio, magnésio, porque é uma pessoa que não absorve ferro também, não absorve 100%, né? Normalmente A tem parte que hormonal, né? Eu ia pegar- mexe com tudo, doutor. Eu sei que faz a bariátrica, absorção ruim e a questão hormonal. A gente pode trazer assim, como absorve menos, por exemplo, o zinco é um importante também modulador da produção de testosterona, magnésio, estradiol. Você tem um prejuízo, não é tão absurdo assim, Tá. mas tem um pouco sim. Né? Afeta um pouco da Afeta. pessoa. Não, legal. É que a gente não tem trabalho comparando assim quanto por cento poderia afetar, mas a gente vê na prática que tem. Pouquinho, assim, tem um discreto prejuízo na parte hormonal. Entendi. Ainda mais que a pessoa obesa, né? Se ela estiver obesa na pós-bariátrica, aí é pior ainda. Aí volta na síndrome MOSH, mesma história. Aí entra volta, tudo junto. volta o Exatamente. MOSH. Volta pra fila, volta pra fila. Eu não falo nem que é uma bola de neve, é uma neve de bola. Pessoal que está nos assistindo, tá gostando do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal, acione as notificações e se gostou muito, compartilha para alguém que precisa ouvir. Né, isso que nós estamos conversando com esse profissional sensacional. Principalmente aí, informação pessoal. sobre né, a automedicação. Mete o que louco é no um like. negócio- Mete o louco no like, não vai fazer. Cumprimenta a gente. Não vai fazer besteira, ele fica tomando ququalquer coisa aí, deu a gugada Famoso e sai Google. tomando. E aí, doutor, aproveitando, você falou do Vivance, né? Venvance. Esse é outro também que tá Tá em alta. em alta, né? É o Venvance e o Juneve também. Que na verdade são o mesmo princípio ativo, né? Que é a lisdexanfetamina. Primordialmente é prescrito para quem tem TDAH e aprovado recentemente para compulsão alimentar. Transtorno de compulsão alimentar. Então, porque ele age em neurotransmissores que são aí a base do comportamento alimentar. É um medicamento interessante, assim, caro também, mas esse já não compra sem receita. Esse tem que ter receita. E precisa. Aí, Esse tem que ter receita. A receita amarela, inclusive, que é difícil de, às vezes, até a própria vigilância liberar essa receita. Esse é mais complexo. É mais fácil a pessoa mudar o comportamento dela. Igual, uma indicação do Venvance já é uma indicação um pouco mais cuidadosa. Então, a pessoa que tem compulsão alimentar, que tem condições de bancar o uso do Venvance, beleza, aí é muito legal para ela, porque ela tem um descontrole, aí não tem como. Muitas vezes medicamentos mais baratos não vão dar conta igual o Venvance faz. Que é um medicamento assim, muito interessante para compulsão alimentar, ele atua legal, assim. Aquela pessoa que tem descontrole mesmo, aqueles episódios recorrentes, se arrepende depois que come em grandes quantidades, nem sabe estar comendo tão rápido que às vezes se esconde. Não tem episódio purgativo depois, né? Ou seja, não fica vomitando ou faz muita atividade física. Aí já é outro transtorno alimentar. É aquela que come de forma descontrolada ou se esconde, se arrepende, tem repulsa de si mesmo, se sente pena ou vergonha. Então esse comportamento, o Venvance, é um medicamento legal. Cara, é complexo, né? Mas aí Complexo. tem que ter o médico. Não adianta. Não. adianta. Por isso é. Às vezes tem gente que fala assim, eu tenho compulsão alimentar. Ela já se vendeu. Não, mas vamos conversar. Será que você tem mesmo? Será que precisa tomar um medicamento? Assim, não, nem só o Venvance. Outros, né? Que poderiam ajudar. Então, precisa dessa conversa, sabe? Esse feedback aí para saber como que é o seu comportamento. Ou é só uma fome emocional? Eu tô triste como? Pontualmente, né? Pontualmente. Ou isso é recorrente? Porque a compulsão alimentar não é fome emocional. Ela é um transtorno de compensação. Ela precisa compensar no alimento que traz prazer, liberar neurotransmissor, que a gente falou da atividade física e tal. E aí Só que precisa aí ir é na por meio da causa. comida. Aí precisa ir na causa de resolver isso. Geralmente comida saborosa, assim, não é uma alface, um couve-flor. Cara, tive uma compulsão, comi 1 quilo de couve-flor. Ninguém faz isso. É lanche, pizza. 1 quilo de brócolis. É. A minha esposa fala que é suculentos e gostosos. É bom. É o junk foods. Junk food. Hoje é chamado assim, né? Ô, doutor, e aproveitando, você comenta, eu já vi você comentando sobre dieta flexível. E aí flexível. entra para esse comportamento? Ajuda o paciente nessa questão? A dieta flexível, ela é, na verdade, ela foi traduzida porque ela é um americano que criou ela, que é baseada em macronutrientes. Então, tipo assim, você tem uma meta para bater no seu dia em termos de caloria e macronutrientes. Então, você tem que bater quantidade de proteína, carboidrato e gordura.
E alguns colocam fibra também. Então, a dieta flexível, você pode, teoricamente, colocar o que você quiser na dieta, desde que você bata os macronutrientes. Como se fosse uma meta de empresa, doutor? Então, Uma meta de empresa. Uhum. Tipo assim, o Big Mac tem, acho que 500 calorias. Uhum. Tem, sei lá, 25 gramas de gordura, 25 de proteína e 50 de carboidrato. Então, se sua meta é 150 de proteína, 25 você já bateu no Big Mac. Então, dá para, às vezes, encaixar. Ela é uma estratégia para quem não consegue seguir muito a dieta restritiva, assim. A pessoa consegue manejar, assim. Eu já fiz essa dieta, achei muito legal. Mas, assim, depende da pessoa também. Porque, às vezes, vou ficar batendo os macronutrientes comendo chocolate, pizza, hambúrguer. Vou bater a meta contra. Aí bate a meta contra. Porque não é Aí só não vale, quantidade, né? É. Tem qualidade dos alimentos. Sim, como eles são processados. Qual que é a quantidade de gordura saturada. Sódio. Mas é uma estratégia também. Dentro das diversas estratégias de dieta, é uma dieta que deixa a pessoa um pouco mais aberta. Só que ela tem que monitorar, tem que pesar tudo, ela tem que contar tudo. Assim, mas aí a adesão para isso fica mais difícil do paciente. Então, depende do perfil do paciente. Não é para qualquer um, então. Não é. Então, tipo assim, você vai comer ovo, você tem que pesar o ovo, você tem que entrar no aplicativo, colocar lá no aplicativo. A não ser que você siga um cardápio padrão. Aí, beleza. Mas se quiser ficar variando as comidas, tem que estimar a caloria. Quanto tem essa pizza? Tem tanto de gordura, de carboidrato, de proteína. Então depende do perfil, né? Vai depender muito. Depende do perfil. Eu já ia comer a balança. Pra balança, pelo amor de Deus, como é que eu vou pesar isso? Não, tem gente que é ok, até colegas Nutri que apoiam, e tem gente que não gosta. Então depende muito, né? Depende bastante. As opiniões são muito variadas a respeito da dieta flexível. Eu já fiz, gostei, hoje já não faço mais porque eu tenho uma outra pegada de dieta. Tenho outro objetivo, passo com o nutricionista, então ele monta o meu cardápio e tal. Aí tem que ter acompanhamento. Não tem, não multidisciplinar, né, doutor? Multidisciplinar. Não tem como. Mas tem atletas de fisiculturismo que fazem essa dieta flexível. Então você vê assim, depende da cabeça do cara. Depende da né? cabeça dele. Como dizia Yoda, né? Disciplina não ter, Jedi nunca será. E doutor, achei interessante. Não, deixa eu fazer pergunta, Nossa, cara. Eu quero fazer... hoje tá O sendo doutor, briga, não, né? é que a gente falou de tanto medicamento. E o tratamento da farmácia de manipulação, na sua opinião? Quando que entra na sua conduta, no dia a dia ali? Que momento que uma manipulação entra na... Boa. Depende do que a gente vai prescrever. E Certo. qual que vai ser a aderência do paciente ou a praticidade também. Então, por exemplo, tem medicamentos que a gente não encontra dose menor. Bupropiona. Então seria legal quebrar a dose ou começar com dose menor. Não tem como você pegar o comprimido que não dá para quebrar. Manipula. Então, por exemplo, alguns hormônios também, a gente falou, oxandrolona, manipulado. A testosterona, no caso das mulheres. Então, por exemplo, hoje na testosterona que a gente encontra é o androgel, o sachêzinho pronto, que ele é 5%, então tem 50 miligramas por grama. Para a mulher é muito hormônio. Então dá para você falar assim, você vai usar metade do saquinho, abriu, o resto joga fora. Então é mais fácil manipular. Ou ela é em comprimido, ou ela é em transdérmico, né? Que acho que hoje... E aí, doutor, aproveitando, posso? Pode, vai Posso? Olha, tem Passa- que perguntar passa se ele a vez. corta gêmeos, né? Gêmeos corta. E o gel transdérmico, doutor? Você tem hábito de prescrever? Funciona? É legal? Você vê o resultado dos pacientes? Com certeza. É. O gel, assim, tem boa aderência para os pacientes que... Tanto para homem quanto a mulher. Então já também tem gente que não é a favor, que fala que não absorve. Só que assim, a pele é um veículo de transmissão, de absorção. Assim como o sublingual, o oral, tudo dá, né? Intravaginal, subcutâneo, intramuscular. Então depende do paciente. Igual, tem muita gente que quer performance ou chegar num shape top com texto em gel, muitas vezes não vai conseguir. Aí o injetável seria mais interessante. Mas igual para a mulher que precisa de menos testosterona, ou para um homem que vai fazer uma reposição e tentar imitar o pico fisiológico que a gente produz, geralmente que é o pico pela manhã, cara, o gel é assim, aderência fácil, tranquilo de usar, tem uma boa absorção, mas tem que tomar cuidado, né, de igual criança, encostar, né, pode transmitir e tal. Tem alguns cuidados, mas eu tenho boas experiências no consultório com a texto em gel. E é bom que ela é muito personalizada, né? Então, para a dose de um, consigo fazer, para o outro, se eu acho que precisa um pouquinho mais, aumenta ou reduz. Não só texto em gel, mas estradiol em gel, progesterona, mulheres na menopausa. Então tem paciente que anda com os creminhos lá, tudo de hormônio. O kitzinho, tudo hormônio. Que usa de manhã, usa à noite, não sei o quê. E é fácil. Às vezes tem uma intolerância em gástrica, assim, tudo bem que dá para fazer cápsulas gastro-resistentes e tal. Mas a pessoa não quer tomar, quer passar. Tá bom, dá para fazer. Aí dá para fazer também. Ô, doutor, aproveitando, já que a gente estava falando sobre dieta, que esse foi para um outro, e aquela história de 1992?
Do trabalhinho? Daquele Um trabalhinho. trabalhinho. Isso não, achei Trabalhinho. interessante. Em 1992, eu falei, doutor, conta essa, como é que é essa história? Apesar de ter 30 anos o estudo, é um estudo muito atual. Que aí no estudo mostraram que as pessoas subestimavam muito o que elas comiam e superestimavam o quanto elas faziam de exercício físico. Que é o que a gente vê. A pessoa fala assim, nossa, mas eu faço de tudo e não emagreço. Se a gente fosse monitorar essas pessoas, tipo uma semana, com certeza, é o que o trabalho mostra, né? Que as pessoas acham que fazem muita atividade física e que comem muito pouco. Quando na verdade o estudo mostrou o contrário. Que elas comem muito mais e fazem muito pouco. Ou seja, a quantidade de calorias que elas consomem é sempre muito mais positivo. Ou seja, elas tendem a guardar mais gordura do que a gastar. Por isso que não emagrece. E ainda é válido até hoje, porque Com se for ver, a certeza. gente está fazendo a mesma Mesma coisa. coisa. Não mudou, Sim. não mudou É o muita tipo coisa. da pessoa que faz a dieta de segunda a quinta, sexta, sábado, domingo, ela come tudo que ela quiser, assim. Ou seja, ela fica jogando a conta sempre pra cima, né? Sempre muita caloria, muita E caloria. é um malabarismo, né, doutor, se for ver, né? Porque você vai vir com emagrecimento e a questão anabolizante, né? A questão hormonal aí. E aí entra a atividade, a reposição, o paciente ser regrado, se Tem ele vai tudo se isso. adaptar. Por exemplo, o que você nota no consultório, doutor, quantos realmente consegue? Você tem 100%? Não, Júlio, olha, dos meus pacientes, assim, tem uns que escorregam, Tem. como é que é? Sempre doutor? tem alguns. Vamos falar assim que uns 85% faz legal, assim. Consegue... Os outros 15% não tem uma resposta muito bacana, assim. De ganhar peso, assim, durante o processo, só se a pessoa realmente não fizer nada. E não seguir quiser nada. fazer nada, aí não tem Aí ela como. tem grande risco de ganhar peso. Mas aí também ela não seguiu nada, né? Ah, Mas o mínimo de resultado, assim, a gente espera quando o paciente retorna. Mas eles mesmos já se cobram. Nossa, eu vou voltar lá, pô, tenho até vergonha de vir Tenho aqui. vergonha de falar com o doutor, senão o doutor vai falar, Vim meu amigo, aqui, você nossa, falou, eu achei que eu vou piorar. Às vezes até faz a bioimpedância, surpreende também o paciente. O doutor, e a parte de implantes hormonais? Como é que é pra... Tem dúvida no consultório dessa Tem, parte de tem implantes bastante. também? Interfere no peso do paciente, essa questão de implementar os hormônios, doutor? Por via do implante, né? Isso. O implante, ele na verdade é uma outra via de reposição hormonal. Então a gente falou do gel, comprimido, injetável, intramuscular, subcutâneo também. Aqui no Brasil a gente não tem, tipo testosterona subcutâneo, mas fora tem, que chama Xiosted, inclusive. Mas então, no Brasil já não é novo isso, é que ganhou mais fama agora. Mas a gente tem a forma de repor os hormônios por via do implante. A grande diferença é que ele não fica oscilando muito, tem uma liberação bem longa, de 5 a 6 meses, e ele é totalmente personalizado também. Então a gente consegue criar doses para cada paciente. Então assim, tem paciente que se beneficia, acha legal, que para ele é bom, porque é muito cômodo, né? Vai viajar, não precisa levar nada, né? Tá tudo implantado. Mulheres na menopausa também. É que existem vários hormônios que dão para ser implantados, né? Não são todos que dá, mas alguns a gente consegue. Mas assim, em questão de emagrecer, não emagrece assim. Não é para isso, né? O implante não é para isso. Ele é para repor os hormônios que faltam e trazer praticidade e favorecer a aderência do paciente. Porque o procedimento é muito rápido. Meia hora eu coloco o implante. Faz só um cortezinho? Um cortezinho que pode ou não dar ponto, dependendo do que a gente vai. Às vezes coloca uma trelicinha. Aquelas treliças, igual de filme de americano. Faz um cortinho e joga um monte de fita na cabeça. Entendi. Ou dá o ponto, no caso o paciente treina, para evitar a extrusão deles cuspir o implante para fora, literalmente. Mas assim, tem mulheres, homens que, nossa, amam o implante e tem gente que já não acha que é legal. É mais custoso, é um procedimento caro, né? Porque os implantes são caros. Então assim, a gente tem as vias de tratamento para oferecer e o paciente fala assim, meu... Um leque, né? Um leque. Qual que é melhor? Igual eu falo assim, eu falo tudo pra eles, né? O que você acha que é melhor pra você? Gostei do implante. Gostei do gel. Não, acho que o injetável é melhor. Então o paciente tem que aderir ao tratamento, é o que a gente quer. Igual tem paciente que não aceita o Ozempic injetável. Aí tem o Ribells, que é o Ozempic oral. Então tem paciente que não quer tomar picado. Certo se a agulhinha é muito pequena. Então tem as opções para favorecer a aderência ao tratamento. Senão você passa uma coisa, você vai usar isso aqui. Aí volta no retorno, não usei. Não teve resposta, mas também não usou. Sim. Difícil, né? E hoje, qual que é o maior desafio dentro do consultório, doutor? O que você pega assim, que você fala, caramba, isso aqui não tá dando certo, filho da mãe, o que tá acontecendo? O que eu devo fazer? Tem algum desafio que você vê hoje, que você pega assim? Olha,
A grande parte do desafio é quando a pessoa ela se apoia muito nos medicamentos e não faz o que a gente pede. Isso daí é complicado. Aí fica mais difícil. Porque assim, a gente nunca quer culpar que a resposta não está vindo porque o paciente não está fazendo. A gente fica investigando outras causas. Mas quando você vê que tá tudo... Pô, mas não faz sentido, aí essa é o mais difícil, de mudar a cabeça da pessoa. Ou se ela vem já comprada com alguma ideia, ou já quer usar alguma coisa, e você fala assim, olha, para você não dá certo. E a pessoa quer porque quer... É difícil também, sabe? Questiona até a tua conduta. Quebrar essas concepções, sabe? Essas pré-concepções que tem, ou porque viu num lugar, leu algum fórum. O Google, por exemplo. O Google ajuda, mas também atrapalha, às vezes. Tem as revistas científicas também, né? Que publicam algumas talvez coisas. Talvez influencers também, às vezes. Também. Porque cresceu muito isso deve dificultar demais para o muito, né? Essas redes de massa, assim, às vezes propaga muita informação errada. E aí o paciente vem, né? Pô, mas o que eu ouvi fulano falar, pronto, é a verdade absoluta. Você não vê paciente e fala assim, pô, mas eu li no New England um artigo. Não vem assim, né? Eu li, nossa, vem com tudo aqui, não tem como. Não, porque eu vi lá no trabalho, não é. Ouviu falar, viu alguém fazer. Que às vezes nem tem respaldo científico, né? Muitas vezes não tem, né? Não tem. Vai falar? Não, pode falar. Eu sempre tenho a dúvida, sempre faço essa pergunta. Sobre shake, doutor. Shake? Ajuda. Shake do Catar? Shake do Catar. Dubai? Não. Apesar de a gente estar falando de emagrecer, hormônio, junto aí, entraria no pacote, fazendo... Eu tomo shake, mas o meu shake é whey com farinha de aveia. Esses shakes prontos que se vendem... Sim. Então, depende, né? A quantidade de caloria que vai ter, o que tem ali dentro, se tem uma boa quantidade de proteína ou não. Esses shakes que substituem a alimentação não é legal, porque ele não traz saciedade, a pessoa fica com muita fome. Claro que emagrece, porque às vezes tem muita pouca caloria e é só líquido. Mas não é saudável no longo prazo, nem até no curto prazo, porque alimento tem que ser comida, né? Sólido, que traz mais saciedade, faz com que o seu organismo, né, o seu intestino libere hormônios que dão mais saciedade, você fica com mais tempo sem fome. Que pega uma pessoa já meio desbalanceada, manda um shake, daqui 10 minutos ela tá com fome. Não vai. Não vai. Então, o shake é legal quando você precisa fazer uma refeição rápida, não dá para comer, e aí você não substituiria, mas entraria como uma forma assim, não, você precisa mandar uma proteína. No entanto que o whey hoje é um dos suplementos mais vendidos e é o melhor também, né? Que é uma fonte de proteína rápida, de boa absorção, tem uma boa biodisponibilidade e é fácil, né? Você pega, joga na água, bateu e tomou, acabou. Matou uma refeição ali na correria. Seria ideal comer? Muitas vezes seria, mas às vezes não dá. Igual a gente não tem tempo no consultório de parar. Pera aí que eu vou mandar um frangão aqui. 200 gramas de frango. Até pra você comer é difícil, né? Não, bate o shake e toma já. Senão você vai comer com pressa, vai nem metabolizar direito. Já volta naquela questão. Você ia falar pro doutor, você teria dicas para as pessoas que estão nos escutando, doutor? Dicas dessa questão do emagrecimento. Pessoal, reflita sobre essas questões de automedicamento, alimentação. Sim, com certeza. Eu acho que a dica fundamental ter uma vida ativa. A própria sociedade recomenda, a OMS recomenda 150 minutos de atividade por semana. 3 dias fazendo 50 minutos ou 5 vezes por semana? 3 dias. Meia horinha. Meia horinha 5 vezes por semana. É pouco, né? Então isso já, se a pessoa colocar isso na vida dela, pô, legal. Monitorar o que ela está comendo. Não precisa nem contar de pesar, mas começar a prestar atenção no que ela come. Principalmente os petiscos, que são os sabotadores da dieta. Os petiscos. Os petisquinhos. Amendoinzinho, crocantinho. Calma, de amendoim. Muita caloria. Se mandar uma cerveja, então... Aí vai embora. É o combustão. Aí vai embora. É uma coisa levando a outra. O petisquinho, aquela escapadinha que você fala... Tipo assim, começar a monitorar. Monitora. Pô, o que eu comi? Você pergunta pra pessoa, o que você comeu? Recordatório 24 horas alimentar. Recordatório 24 horas. Os nutricionistas fazem bastante isso. O que você comeu ontem o dia inteiro? Se a pessoa não lembrar, pronto, alguma coisa está errada. A pessoa que faz dieta sabe o que come e quanto come. Quando não sabe, agora fiquei... Você ficou preocupado. Agora tô pensando o que eu comi. É difícil. Então assim, o que eu comi à tarde ontem?
Eu sei que o meu tem a sigo a dieta. Então, ó, atividade física, a parte né, de monitorar o que está comendo. Avaliar como está o sono. Quantas horas estou dormindo. E qual a qualidade do meu sono. Isso é fundamental. Importantíssimo. O sono tá pegando... Né? Geral. Todo mundo geral. fala muito do sono. Muito. Doutor. O sono é... O sono ele é uma prévia do seu dia. O que você vai ter no seu sono, de bom ou de ruim, vai refletir no seu dia. Isso é não no dia seguinte, nos próximos 3 dias, né? Com sono mal dormido, você fica irritado, quer comer coisa gordurosa, doce, né? Então o sono é fundamental. Um outro também é o final de semana, né? Que às vezes as pessoas largam mesmo... Qual que é o famoso dia do lixo? Dia do lixo. Não é o horário, é o dia Não, inteiro. É o dia inteiro. Ou até de manhã já é... Vou arrebentar. Na verdade, Quatro hoje em dia já tá quente. final de semana do lixo, né? Começa sexta a domingo. E aí segunda é o dia internacional do regime. Da dieta. Da dieta. Cara, ó, são 4 pontos aqui que já... O restante precisaria investigar melhor, tal, exame e tal. Mas, ó, essas coisas são tão básicas, mas que fazem tanta diferença na nossa vida, que... Porque o monitoramento ele fica assim, eu mereço, né? Tem essa coisa do mereço. Ah, eu vou pegar esse pedacinho aqui, só mais um. É, só mais tipo, um, ficou mais um. feliz, come. Ficou triste, come. Frustrou, come. Tá Caramba. muito assim agora, né? É, frustrou, Eu ficou mereço. triste e feliz. Hoje eu posso. Mas essa é boa, fiquei feliz, fiquei triste, tô com raiva. Tudo vai sentimento comer. tudo vai comer. Tudo vai comer. E aí você fica alimentando um mecanismo de recompensa do alimento, né? Você tempo fica inteiro. estimulando o seu corpo a aprender que quando você tá triste ou tem algum sentimento que não te agrada, você vai ser recompensado com a comida. O cérebro aprende isso. É igual um cachorrinho. Você fala, senta, petisco. Ou, peraí, pô, se eu sentar, senta, petisco, petisco. O cérebro é igual. Ué. Você dá um petisquinho ali, nossa, libera. Oh, que delícia, comer aquilo no chão. Comer aquilo já. Aí o cérebro vai aprendendo. Não, se ele ficar triste, nós vamos comer. E aí, olha só É como... uma doideira, porque parece duas pessoas conversando, né? Parece. O cérebro e seu corpo, né? Ó, É. quer dizer, Maionese com lanche, né? Lanche com maionese não, cara. Mas é meio doido mesmo, É né, doutor? loucura Porque total. parece, o corpo humano é uma máquina. Uma máquina. Uma máquina fantástica. Ô, doutor, e as pessoas quando falam, aí voltando pegando um pouco o gancho de compulsão, de dieta, de dicas que você deu, o hormônio tem efeitos colaterais para, assim, como é que eu posso falar? Deixa eu ver como que eu vou... tá dando branco na pergunta. Se Deu você branco. não quer Vai, então elaborar vai, ela, eu vou mandar. peraí que eu vou voltar, vai. Se perdeu. É. Me perdi. Tá, Fui, caiu na eu curva. dei uma... Questão de pré-treino, essa questão lotada de cafeína que o povo toma, doutor. Energética, vamos dizer. O povo que malha. Tem uns que atrapalha. Moderadamente pode ser uma boa estratégia, né? Cafeína, não é todo mundo que tolera também, tem que tomar cuidado. Tem paciente que às vezes tem crise de ansiedade, taquicardia com uso de cafeína, tem gente que não tolera. Então pré-treino também tem que tomar muito cuidado. O ideal seria com prescrição e tal. Mas são umas estratégias legais, né? Ainda mais quando você vai treinar no final do dia, tá muito cansado, você precisa de um gás. Mas tem pré-treino também que é vendido que tem, por exemplo, efedrina, que aí já às vezes compra de fora e tal, que é um estimulante muito, muito forte. Também taquicardia, quem tem doença cardiovascular, tem uma predisposição, toma cuidado. Mas a cafeína é um suplemento, a gente pode dizer assim, que tem uma eficácia legal, até para quem não só treina, mas tem um rendimento, só que depende também da dose, né? Cafeína também não pode passar muito. Acho que no máximo é 400 miligramas por dia para algumas pessoas. E tomar o café... O cafezinho? O cafezinho é melhor ou repor? O que você acha, doutor? Não, o café é muito bom. Ele tem bastante antioxidante. Tem os compostos aí. É que tem que fazer e tomar, né? Não pode deixar ele muito tempo, não ele oxida. Mas sem açúcar, né? Sem Tem que açúcar, ser aí você toma puro, sem açúcar. puro. É legal. O café é Tem aquele legal. que toma, como é que é? Toma um café sem açúcar, mas come uma torta de limão. Aí, migão. Não adianta nada. Não adianta. Toma um café com açúcar. Não, agora eu lembrei. Da atividade física, doutor, tem um horário recomendável para a pessoa que está buscando emagrecer, por exemplo? Ó, para caminhar melhor de dia, à noite, eu não tenho atividade física... Qualquer horário. Qualquer horário. Tem alguns autores que falam assim, não, de manhã seria melhor você alongar, no almoço você treinar musculação e no final do dia aeróbico. Mas assim, na prática não funciona desse jeito, porque se eu tenho tempo para ir na academia às 6 horas da tarde, é o horário, vai. Aí tem assim, qual que é o horário? O horário que seja mais
agradável que você vai ter uma boa aderência de ir lá no treino. Se você vai treinar de jejum 7 horas da manhã. Às vezes o cara varou a noite no trabalho, trabalha como segurança e tal, só vai ter que dormir de manhã. Então, assim, é o horário que dá pra ir. E vai. No almoço, à tarde, de manhã, não importa. Igual você falou, é difícil quando o paciente não faz atividade física, porque se ele não fizer também, vai ser muito difícil ele emagrecer. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Porque a atividade física, ela não só gasta energia durante o exercício, como nas próximas horas, até nas próximas 24 horas, e ela faz um negócio que nenhum outro exercício vai fazer, que é a biogênese mitocondrial. Biogênese mitocondrial. Aumentar a quantidade de mitocôndrias na célula. Mitocôndrias é a que faz energia. É a que vai consumir o carboidrato e a gordura para transformar em energia. Então, quanto mais exercício você faz, atividade física, mais mitocôndria você tem. Então, você fica, tipo assim, um motor que tem uma eficiência energética melhor. Ou seja, você pode até comer mais e não engordar mais, porque você está gastando muito mais. Isso só a atividade física faz. Você vê. E aí? Biogênese mitocondrial. E essa biogênese mitocondrial fala para o paciente, rapaz, você vai precisar. Você vai precisar. E aí o paciente fala, doutor, tô fazendo advogado diabo com o doutor agora. Ó o patina, cara. Mas sempre tem os dois. Sempre tem Não, o você dedo. tá falando, tem. eu tô aqui, ó, ruminando muita coisa. Caramba, eu faço isso, eu já fiz isso, caramba, preciso. Eu tenho certeza. Eu também sei. Né? Essa parte do café com a torta de limão. Não como a torta, tá? Calma. É que a, Se torta, deixar, eu... é que a torta tá aqui embaixo. né? Calma, vai sair daqui, né? Ô, doutor, em questão de fibra muscular, né? Tem alguma que... Cresce mais? Cresce mais. As fibras a gente tem tipo 1 e tipo 2, basicamente. Né? Tem umas subdivisões, mas coloca tipo 1 e tipo 2. A tipo 2 cresce mais. Ela hipertrofia mais. Então ela é uma fibra que não tem... não é mais a fibra de resistência. Então você pega 2 tipos de corredores. O de curta distância, tipo o Usain Bolt, por exemplo. E o de longa distância, maratonas, horas correndo. São 2 corpos totalmente diferentes. Porque uma é de explosão, pau, é a tipo 2. E a outra de resistência, longa. Então o que cresce, você vê que o cara é mais definidão. Ele não é tão forte porque o esporte às vezes não permite isso. Mas é tipo 2. Então no começo da atividade física, para fazer a musculação, você começa com a tipo 1, ela entra em fadiga e você começa a recrutar mais a tipo 2. Essa que vai crescer mais. Que dá aparência de volume é mais a tipo... Você hipertrofia as duas, tá? As duas crescem, mas a que cresce mais é a tipo 2. Tem umas diferençazinhas entre elas, mas a tipo 2 é que cresce mais. Essa parte de hormônios, tem alguma idade Para começar. Por exemplo, eu tenho, sei lá, 17, 16 anos, quero Não, aí crescer. não. Eu tô fora do peso, quero crescer, quero emagrecer e crescer. Entendi. Que acho que provavelmente essa garotada aí quer fazer, né? É fase muito precoce, adolescência, aí qualquer uso de hormônio anabolizante vai fechar as epífises ósseas, então vai diminuir a estatura final de crescimento. Então não é legal. A pessoa tem que estar finalizada o crescimento dela 100% para pensar em alguma coisa. Então, para quem é mais novo e quer fazer automedicação, é muito arriscado. É arriscado. Os E pela amigos, dica dos os amigos Underground. Aí entra o Need for Speed Underground. Need for Speed, os amigos, a revista científica. É verdade. Cara. É igual assim, se a pessoa tá obesa e quer emagrecer, beleza, a gente tem medicamentos e vários deles são até aprovados para adolescentes, inclusive. Mas a questão de hormônio anabolizante, o cara de 17 anos primeiro tem que aprender a treinar. Saiba treinar primeiro. A execução dos movimentos, o exercício, como você vai fazer, cadência, tudo isso vai fazer muita influência. Lá na frente, se tiver necessidade, com acompanhamento, aí dá para conversar. Mas de cara, assim, não é jogada, não é jogo. É muito Porque na nossa época tinha arriscado. uma molecada que Tinha arriscava os dois, isso. né? Vou tomar Arriscava. E fecha. Então, assim, o osso ainda tem um tempo para crescer em termos de comprimento. Você usa o hormônio, você acelera, ele fecha antes. Então a pessoa podia estar com 1,80m, por exemplo, fica com 1,77m. 1,76m. E às vezes fica aquela gíria, eu quero emagrecer rápido, também quero ficar com shape bacana. Aí, ó. Começa a ver amigo, começa a ver televisão, perfil social, né? Que tem Claro, hoje, tem gente que usa e tem gente que vai usar. Então a nossa conversa é exatamente para que não faça nenhuma besteira, né? Fica um alerta para essa galera também, porque assim, o acesso de informações e de, às vezes, acesso mesmo ao produto tá mais fácil. Então acompanha essa galera que é atleta, fisiculturista, e o cara quer ficar naquele shape, mas é um moleque ainda, nem treina direito, às vezes nem tá treinando.
Nem na academia tá matriculado e já quer entrar com as coisas. Então dê tempo ao tempo, né? Tem que ter muita sabedoria. Aí vai também muito dos pais, né? De estar ali em cima e tal. De até vir junto na consulta muitas vezes, né? Quando é adolescente, pra poder explicar, jogar aberto. E se o público, doutor, é mais feminino? É mais masculino? São mais novos? São os pais? Como é que é? Divide muito mulher, assim, metade, mulher e homem. Mas fica mais aí entre os 20 até uns 40. Tem gente mais velha, de 60, 70. Só que bem essa geração mesmo mais nova, assim, que pega. E todos indo pra estética ou algum que vem, não, quero melhorar minha saúde. Não pela estética. Aí fala da saúde e depois joga a estética no meio. Não, eu quero saúde. Mas eu quero ter um shapezinho e tal. E no final de ano agora acho que complica, né, doutor? A galera fica meio desesperada. Final de Aí ano. quer acelerar o processo. Quer pegar atalho, né? Famoso. Pegar atalho. Vira pra esquerda, não rola. Igual o shape do final do ano você constrói no inverno, né? Você começa no inverno. Começa no inverno. É assim. É a colheita do final do ano. A colheita do final do ano. Não vai engordar pro Natal, né? Pelo amor de Deus, faça não vai isso. meter esse louco aí. E esses jejum, doutor? Influencia bastante a questão hormonal? O jejum, fala esse jejum de É que falam muito 16, 8, 12, quantas opiniões horas? divididas também. Porque Tá. tem alguns trabalhos que sustentam, inclusive, o jejum para longevidade. Prêmio Nobel foi indicado para a questão do jejum. Depende do perfil do paciente também. Tem gente que se adapta a ficar de jejum, gosta de ficar de jejum. Talvez não seria uma estratégia tão boa para o cara que quer ganhar massa muscular. Porque ele não está estimulando a síntese proteica toda hora. Porque está com uma janela muito grande de não alimentado, né? Então ele vai aumentar muito hormônios que estimulam a quebra do que o ganho. Então, na verdade, ganhar massa muscular é nada mais, nada menos que um saldo positivo de proteína. Você tem que ter consumido mais e eliminado menos. Mas para o jejum, existem estratégias que dá para colocar o jejum, periodizar e tal. Aeróbio em jejum também. Agora, depende muito do perfil. Tem gente que passa mal com jejum. É isso que Mas eu ia talvez para perguntar. hipertrofia não seria uma estratégia tão boa. Mas tem gente que faz, dá certo também. É muito variado. Varia É bastante. aquele negócio, né? É igual o medicamento pro paciente. Tem uns que dá certo e outros que não dão o jejum. Ele tem que tomar A mesma coisa que o medicamento, um vai funciona, bem, outro já não se adapta tão bem. O jejum é igualzinho. Ou até treino também, né? Tem pessoas que respondem melhor ao treino, tem outros que não. Tá. E, por exemplo, doutor, quando eu estava fazendo a pergunta que me deu pane. Tem algum hormônio? Não, tem algum hormônio com efeito colateral, assim? Todos devem, com certeza. Todos têm. Mas tem algum que, por exemplo, sei lá, a mulherada fica mais preocupada? Esse aqui eu preciso repor. Acho que emendando, eu vou colocar uma curiosidade na pergunta dele. Por exemplo, já fala, a mulher, a testa dela começa a ter alteração, começa... Testona de homem. Testona de homem. Todos os anabolizantes, esteroides anabólicos androgênicos, então, esteroides anabólicos androgênicos. Se tem androgênico, a mulher está sujeita a ter esses colaterais. E aí ela tem que ter também uma predisposição genética, receptores que respondem a esse tipo de manifestação. Todas vão responder? Não. Tem mulher que nem tem acne quando usa hormônio. Então é muito assim, varia muito. Mas, por exemplo, pode pegar qualquer tipo de anabolizante. Ele tem um grau de androgenicidade. E a mulher pode ter pele oleosa, acne, cair cabelo. Então ficar com aquelas ficar com o biotipo de homem mesmo, né? Que é aumento da voz, às vezes crescer pelo em região de rosto. Então não tá ligado em questão de dosagem, de excesso. Dose e o tipo. O tipo do hormônio, a classe dele e a dose também. E a oxandrolona, doutor? Essa é a queridinha da galera, a queridinha da galera. Porque todo mundo fala, vou tomar uma oxandrolona, fazer um ciclinho, tô com shape, tô bala. Pau. E aí? Ela também tem. Ela tem legal. Tem Mas cara, tô tomando. Cara, ninguém faz mais isso aqui. Não. Ninguém faz isso. Só ele faz isso. Foi mal. Você fiquei vermelho. Mas não é, doutor? A Oxa, ela é muito Oxa, né? Chama de Oxa. Querida, né? Tipo, parece irmã. E aí, Oxa, né? Brother. A oxandrolona, ela é muito querida porque ela traz um efeito anabólico e a relação entre androgenicidade e anabolismo é um pouco menor. Então, ela é mais anabólica do que androgênica. Mas, se a pessoa for responsiva
independente da dose, ou se ela tomar uma dose muito alta, ela vai ter todos os colaterais também. Então aquele negócio, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. Isso serve para todo. Paracetamol pode ser hepatotóxico, a nível assim, uma hepatite mesmo, dependendo da dose que você toma, né? E é um medicamento que você compra aí na farmácia normal, muito utilizado. E automedicação de novo. É, né? de novo. Tem O problema é que a galera às vezes toma uma dose mais baixa, assim, considerada mais baixa. Ah, não senti nada, aumenta, e aumenta, e aumenta, vai aumentando, né? Até onde vai? E aí, de repente, começa a pipocar os colaterais e... Eu me lembro quando a primeira aula que eu tive de hormônio, assim, que eu tive contato com hormônio na minha vida, falam que é um monte de reloginho, né, funcionando. Você mexeu em um errado... Exatamente. Não, você tem noção, o receptor dos hormônios, ele é 3D. Então, ele tem várias ligações. Cada ligação exerce um efeito diferente naquele órgão que vai ser responsível ao hormônio. Então, assim, tem várias classes de hormônios anabolizantes que vão se ligar de forma diferente, inclusive dentro da mesma classe, agindo de forma diferente no receptor. Então, assim, ele é até uma coisa meio complexa, porque ele pode estimular aqui, o outro aqui, o outro aqui. Então, cada estímulo diferente gera uma resposta diferente. Por isso que alguns são mais anabólicos e outros são mais androgênicos. Por isso que a reposição aí, o uso aliado ao emagrecimento tem que ser tudo bem orquestrado. Exatamente. Você errou um ponto aqui, a pessoa vai sofrer de certa forma no outro lado lá. Tá vendo? Se extrair, acho que ia ser o quê? Uma gotinha? Se fosse extrair todo o hormônio do corpo, doutor, daí uma gotinha ou não? É, né? Pode ser. É potente, né? O hormônio é impressionante. Caramba, faz tudo quase. Você falou reloginho, né? E, doutor, você conhece alguém que emagreceu sem fazer aeróbico? Difícil, hein? Ela pode até emagrecer, mas dura se manter no peso, né? Porque ela vai ter que trabalhar só com quantidade de calorias. Tira caloria, tira comida, até quando ela vai? E tem um problema, né? Nessas pessoas que não fazem atividade física, o corpo ele vai gerando um processo de economia de energia. Termogênese adaptativa é o termo. Termogênese, ou seja, a produção de calor, ela se adapta conforme a gente vai perdendo peso. Até tem aquele programa, não sei se tem ainda o The Biggest Loser, lembra? Que quem perdia mais ganhava. Então fizeram até um trabalho com essa galera aí. Quem perdeu muito peso, depois reacompanharam, a taxa metabólica caiu e alguns ganharam peso de novo e a taxa metabólica não subiu, continuou baixa. Então o corpo se adaptou. Aí a atividade física entra com a biogênese mitocondrial e o gasto energético da própria atividade física, né? Então dá para perder peso, dura é se manter no peso perdido, né? A curva de reganho, ela sempre vai tender a subir. Sempre, é uma briga. É igual nadar contra a corrente, você sempre vai ser levado pelo ponto mais fraco, né? Que é ganhar peso. Aí tem que nadar contra a atividade física, os medicamentos, estratégias nutricionais. E para as pessoas que nunca fizeram atividade física, fazer sei lá, usar hormônio... De cara, assim, às vezes é um pouco arriscado. Até porque a pessoa às vezes não tem tanto receptor para o hormônio. E aí outros tecidos vão captar. Porque quando ela usa hormônio, ela quer que o músculo capte esses hormônios. Mas às vezes a pele vai pegar, a próstata vai pegar, o folículo capilar vai pegar. E aí os colaterais... Engraçado, até o paciente essa semana falou, cara, eu não treinei esse mês e tive muito colateral, coisa que eu não tinha antes. Falei, por quê? Você não consumiu o hormônio que você tomou. Você não consumiu. Ficou circulando e os outros tecidos começaram a pegar. É louco. É louco, né? É máquina, né? Que o motor... Loucura, né? Não, e aí, eu tava vendo o Instagram do Dr. Glauco, ele falou de uma panqueca anabólica. Essa daí é É topíssima. topíssimo, doutor. Não, porque já que tá falando de dieta, emagrecimento, Vamos pra vamos torta falar dessa de limão, panqueca, né? toca, receita. E aí, fala dessa Cafezinho com panqueca. Deu até açúcar. vontade de Ó. entrar dentro da foto. Assim, ó. Anotar aí. 2 ovos. 2 ovos. 2 scoops de whey. Eu usei o whey de baunilha. Tá? 50 gramas de farinha de aveia. 50 gramas. Aí coloco já um pouquinho de leite. 50 ml de leite, zero lactose e tal. Bate tudo. Frigideira. Acabou. Manda pro peito. Igual fala meu avô. Manda pro peito. E legal que traz saciedade, assim, que tem bastante proteína junto com o ovo. Às vezes dá até pra bater uma banana junto também, pra deixar uma panquequinha, jogar uma canelinha e Com tal. uma fruta, já... Uma fruta, uma maçã. Acho que mamão não combina com a panqueca, né? Não. É banana e... Mamão é bom, mamão é bom, mamão é bom. É, o mamão lava o outro, né? Mamão lava o outro.
Poxa, doutor, doutor. caramba, quanta coisa do hormônio, né? Bastante coisa, né? O ser humano é complexo. Demais. No entanto que eu não acabei a minha pós de medicina do esporte ainda, mas você vê quanta coisa que tem, né? Se for entrar em mérito de exercício, hormônio, medicamentos, emagrecimento, cara, você vai num cenário que às vezes não tem nem estudo ainda, não tem nem descoberta, e a ciência está vindo para ajudar a gente, né? Pra poder... Tem que fazer bom uso, né, do que a gente tem. A galera que abusa muitas vezes das coisas, né? Ou que é mais comum hoje, geração imediatista, né? Que é resposta muito rápida e tal, pegar atalho e esquece que existem Não vai ter jeito, as consequências As colaterais. pessoas Né? vão ter que ter mais consciência que esse atalho não vai ter jeito. E, doutor, essa questão da medicina esportiva vem crescendo muito, né? Bastante. Principalmente aqui no Brasil vem ganhando muita força, né? Bastante. Você vê algum esporte específico que tem mais atletas ou você nota algum esporte ganhando mais evidência? Nessa... Eu acho que é a própria o fisiculturismo. A musculação, vamos falar assim, nem seria colocar um esporte para níveis de competição, mas a academia, cara, cresceu muito. Então, galera buscando resposta no corpo mesmo, no shape, né? Modelar. Acho que o CrossFit também cresceu bastante, esse cross-training aí também cresceu. Beach tênis. O beach tênis, esse também virou bombástico. É bombástico. Virou bombástico. Mas o que eu vejo assim é a academia. Tipo, cada Academia vez mais abrindo academias, né? Tem esses CTs aí de grandes cidades, grandes centros, também com patrocínio de grandes marcas de suplementos, trazendo muita gente. Então o esporte, o fisiculturismo cresceu, ganhou notoriedade, traz atletas e a galera começa a ver, né? Isso é bom, né? Né? Isso é muito bom, né? Pelo menos Porque diferente de por exemplo, um futebol, você tem que ter um clube pra você competir, legal. Hoje o fisiculturismo você vai lá, meio que por conta você compete. Não vai ganhar muita coisa, então, mas você consegue ser um atleta amador, né? Ou competir isso é como legal, amador. permite. Até o CrossFit também, né? CrossFit também Também, permite. O beach tênis também, né? Agora cresceu, virou moda. Só o hockey que não, né, Júlio? De patinação. Hockey não. Quem sabe um dia. Quem né? sabe um dia. Quem sabe o dia. Interessante. Bom, pessoal, chegamos no final. In the né? end. This is the This is the end. Dun, dun, dun. Agradeço novamente, doutor, pelo seu Eu que tempo, agradeço. ter aceitado esse convite, esse bate-papo Show aqui. de bola. Aprendi muito. Pode ter certeza que a cabeça tá aqui. Ó, falar pro pessoal que muitos conteúdos aqui, cara, anos e anos de estudo pra gente poder sim, trazer e sim. tal. Parece fácil, né? Só Parece fácil. bate-papo, só que não, tem mais. Tem bastante coisa aí. Não, é importante, né, passar essas informações para as pessoas que estão nos assistindo, ter ciência né, coisa com ciência clara, né, pragmática Sim. e, de novo, não fazer nenhuma besteira por aí de se automedicar. A ideia não é nem botar medo na galera. Sim, é sim. pôr a consciência, é isso. Tipo, ter a consciência, que também se eu fizer por conta, eu tenho a consciência e assumo um risco que pode dar errado. Que é a causa, né? Exatamente. A causa ali é o efeito. Então por isso que dela a gente depois. tá, né? Eu e tem vários outros colegas que atuam nessa área exatamente porque a gente vê que essa demanda é grande. E o médico está para acolher o paciente, não para julgar, para falar mal, você está usando hormônio, condenar quem usa, mas auxiliar, orientar, cuidar, controlar os colaterais. Eu acho que esse é o papel do médico. Para fechar aquilo, né? Merece, né, doutor? Não é qualquer um sair tomando. Tem pra que quem merecer. merece. É para quem merece. É o bolo da cereja, né? É o o cereja do bolo. Perfeito. Doutor, muito obrigado mais uma Eu vez. que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até o também próximo pra saber- episódio. Opa! ó, já vou Pessoal, cortar, para doutor. saber mais sobre o doutor, vai ter na descrição do vídeo onde encontrar esse profissional Boa. excelente aqui, né, Júlio? De Tupã. De Tupã, tupanhense igual nós. Do E, pessoal, interior. do interior de São Paulo. Paulo. E pessoal, não se esqueçam de se inscrever, dá um like aí, senta o dedo, né, doutor? Manda um pau. Compartilha Manda um para pau. quem precisa, né? Aciona a notificação e, por favor, compartilhe para quem precisa, como o Júlio mencionou aqui. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Namastê. Falou. Tchau, tchau.